essa crise em Manaus e outros assuntos. Olá, amigos do Cafezinho com Pimenta. Então, agora nós estamos retornando para fazermos os comentários da live do presidente e destrinchar os principais assuntos para você que viu e quer entender melhor e para você que ainda não viu a live para ficar inteirado de tudo que foi falado pelo presidente. Bom, inicialmente, o presidente andou falando sobre o assunto que nunca para, que é a pandemia, e ele tocou em 2 pontos que eu vou contar com a colaboração do comandante Winston para comentá-los. O primeiro ponto foi o seguinte: depois da pandemia, nós também temos uma grande onda de quadros de depressão. Esse é o primeiro ponto que o comandante Winston vai comentar. E o segundo ponto é que ele reforçou novamente a importância do tratamento precoce contra a Covid-19, e não basta só ir ao hospital quando se está em estado grave, quando já for tarde demais. Aí o comandante Winston vai comentar isso e ressaltar também que hoje ele esteve acompanhado do secretário nacional de Aquicultura, que é o secretário nacional de Pesca, Jorge Seife. Comandante Winston, seus primeiros comentários. Boa noite a todos. Realmente a live hoje foi muito boa, né? Muitos assuntos foram comentados pelo presidente, assuntos importantíssimos. Então, quem está entrando no ar agora, nos acompanhando agora, depois quiser rever a live, assuntos muito interessantes. Bom, com relação à tua pergunta, Emílio, com relação à parte da depressão, né? Realmente as pessoas ficaram em pânico, muita gente ficou neurótica, né? Com essas grandes emissoras de TV massificando, né? Tentando levar as pessoas realmente a ficarem em pânico. Isso provocou em muitas pessoas depressão. E a depressão, vocês sabem que provoca várias doenças. Então tem muita gente adoecendo devido a essa loucura que foi feita aí por parte de grandes emissoras, né? Tentando botar o povo realmente desesperado. Isso, a depressão, além de você adquirir doenças, né? Vários tipos de doenças, pode levar a isso, também provoca suicídios, né? E então é um assunto muito polêmico, a gente nem deve falar muito sobre esse assunto, porque realmente as pessoas que estão pensando podem se enveredar por esse caminho. Então, essa maneira de fazer, de combater a pandemia, de lockdown, isso foi uma coisa mais absurda que foi feita, né? Uma coisa totalmente louca, né? Porque tu vê aí a Argentina, que fez o maior lockdown do mundo, né? Foram cerca de 8 meses de lockdown, e tem um número de óbitos lá pela Covid maior do que o Brasil, que fez um lockdown muito mais restrito, por pouco tempo. Então, a gente vê aí que a política, né, a vontade de ter poder, a vontade de ganhar dinheiro, não tem limite. Muita gente aí pode realmente provocar a morte de outras pessoas com finalidade de lucrar. É muito triste. Bom, comandante Winston, o secretário Jorge Seife também comentou o aumento das exportações de pescado. O senhor fez alguma anotação a respeito? Eu lembro. Então, bem interessante, né? O Brasil tem todas as condições de aumentar muito a produção de pescado, né? A piscicultura do Brasil está cada vez mais forte. Nós produzimos hoje cerca de 800 mil toneladas de pescado, comida piscicultura, mas podemos chegar a 4 milhões. E nós temos vários lagos, né? Tipo a Nacional Itaipu tem um lago enorme, nós temos muitas áreas, né? Muitos lagos por todo o Brasil, que pode ser implementado a piscicultura e nós chegamos a produzir até 4 milhões de toneladas de pescado, né? A parte da pesca em si, o secretário da pesca comentou que não teria muito como aumentar. Nós estamos no limite. Mas com relação à piscicultura, nós temos aí um espaço muito grande. E hoje nós produzimos tilápias, por exemplo, que chegam até 1 quilo, né? Houve um avanço genético que possibilitou. Então temos tilápias de um tamanho bem robusto, né? E temos também uma tecnologia que foi desenvolvida no Ceará, com a pele da tilápia, que para tratar queimados é espetáculo, né? E o Brasil está exportando a pele da tilápia para vários países. E essa tecnologia que foi desenvolvida no Brasil é motivo de orgulho de todos nós brasileiros. Bom, o presidente hoje passou o dia em Alcântara, onde nós temos também uma base de lançamentos de foguetes brasileira, que tem um consórcio com os americanos, a base aérea de Alcântara. E eles estavam comemorando que foi aberta uma agência da Caixa Econômica Federal. Alcântara é uma cidade brasileira que tem 25 mil habitantes. Comandante Winston, qual a importância de aumentarmos a capilaridade em abertura de agências em várias cidades do Brasil pequenas para dar acesso a essa população?
porque muitas pessoas não têm, uma cidade é muito pequena, às vezes não tem um banco, né? Então, ela tem que ir buscar um banco em outra cidade, aí gasta dinheiro de passagem, perde tempo. Então, é muito bom, né, essa nova política da Caixa Econômica de estar realmente presente em todos os municípios brasileiros. Da última live do presidente, ele até comentou que abriu algumas agências específicas para o agronegócio lá no Mato Grosso, que está, assim, agradando muito, né, o nosso setor do agronegócio, porque é o setor que está mais movimentando o Brasil, mais exportando, realmente gerando nossa economia, que mais possibilitou que nós saíssemos desse problema da pandemia com um decréscimo do nosso PIB muito pequeno, porque era esperado um decréscimo aí na parte de 10%, como outros países, né, que ocorreram em outros países, chegou até 15%, 20%, e no Brasil ficou em 4,8%. O agronegócio chegou até a ser positivo, não ficou negativo. Então, tudo isso a gente precisa entender e ajudar o agronegócio. Então, a Caixa Econômica está fazendo isso e também está criando agora uma agência também na CEGESP, da Caixa Econômica. Ah, sim, na CEGESP, ele falou. Eu vou falar da CEGESP, já posso perguntar? Só falei por causa da agência da Caixa Econômica, podemos sim. O presidente está comemorando o sucesso da gestão lá na CEGESP. Ele colocou um coronel da Polícia Militar de São Paulo, coronel da Reserva, e uma das comemorações é porque esse coronel acabou com uma cobrança de R$160, que era feita a 4.000 pessoas que trabalhavam empurrando o carrinho lá para transportar as mercadorias e outros sucessos, outras atividades de combate à corrupção lá na CEGESP. E aí, comandante? Tem a moça do café também, que tinha que pagar R$160 para poder trabalhar na área da CEGESP. Então, realmente, o nosso presidente está mexendo em tudo, né? Onde ele está percebendo que pode melhorar, ele está indo lá, está mexendo, porque a CEGESP é um exemplo de corrupção, tinha muita corrupção lá dentro, né? E agora as coisas estão andando bem. A própria Secretaria de Pesca, né? Ele falou sobre a corrupção, né? Como era no passado, né? Corrupção desenfreada, e agora tudo entrando nos seus eixos, né? São 25 meses de governo Bolsonaro e zero corrupção, né? Isso é um motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Bom, o outro ponto que foi tocado pelo presidente é a questão do preço dos combustíveis. Nós tivemos no dia 1º de fevereiro uma tentativa aí de paralisação nacional dos caminhoneiros que não vingou, justamente porque eles estavam vendo o esforço do governo federal para entrar na causa junto com os caminhoneiros. E um dos problemas que a gente vê aqui é que o preço do petróleo está subindo muito lá fora e o dólar não cai. Tá? E o governo federal está fazendo o possível para reduzir os impostos federais. Aí, o que vai acontecer? Existe uma emenda complementar, número 33, que não foi regulamentada ainda por lei complementar, que estabelece a normatização da CID, que é a contribuição de impostos relacionados aos combustíveis. E o governo federal, ele vai... Já vamos chegar daí na pergunta para o comandante Winston. Ele vai especificar, destrinchar para o consumidor os 5 preços que compõem, os 5 custos que vão compor o preço que o consumidor vai pagar na bomba. Esse é o resumo de tudo que foi falado. O presidente com uns 10 minutos falando sobre isso. Que basicamente quando a gente for pagar o preço lá na bomba, nós vamos ter o preço, saber quanto a gente pagou para a refinaria, quanto vai ter de imposto federal, de ICMS estadual, o lucro daquele posto de gasolina e também o custo de distribuição. O presidente quis deixar bem claro o que eu vou perguntar para o comandante Winston. Comandante Winston, onde que o consumidor vai ter que pressionar em relação à diminuição dos preços dos combustíveis? Sim, você tendo acesso à informação para onde está indo o seu dinheiro, fica mais fácil você identificar aonde está sendo o valor, né? Está sendo muito alto. E é notório que o ICMS que os estados cobram está, assim, um absurdo, né? Um preço muito alto, né? O João Dória, né, o governador lá de São Paulo, está desesperado, né? Porque ele não quer mexer em nada, ele quer fazer como está hoje. Como é que funciona hoje, né, esse ICMS? O governo do estado, ele faz uma média, verifica uma média no estado de 15 em 15 dias. Qual é a média que está sendo vendida na bomba, o valor do combustível? Aí ele vai cobrar o imposto que foi definido pelo estado em cima dessa média.
Então, isso como é que é feito esse cálculo dessa média? Se você for verificar, eles vão buscar essa média, na maioria das vezes, na média daqueles postos de cidades do interior, que tem poucos postos de gasolina, que ali em si, como não tem muita concorrência, o preço está mais alto. Então, eles acabam escolhendo uma média que não é verdadeira, na verdade, uma média. É uma média tendenciosa, em cima de alguns postos que já estão com preço mais elevado devido à posição geográfica que ele fica. Então, você acaba pagando um imposto do ICMS muito mais alto do que você deveria pagar. Com essa lei, o percentual do ICMS vai estar definido, né? Lá em São Paulo, cada um vai ter seu ICMS, mas não será mais em cima dessa média, será em cima do valor lá que está saindo, a princípio, né, da refinaria. Então, vai saber qual é o ICMS, qual é o valor dos impostos federais, qual é o lucro que o posto está tendo, qual é o valor da distribuição, qual é o valor da refinaria. Então, o comprador, né, que está abastecendo o carro, vai ter acesso a tudo naquele momento. Olha que beleza. Então, ele vai poder, sim, ver. É ICMS, então vamos cobrar do ICMS. É governo federal? Então vamos cobrar do governo federal. Só que o imposto do governo federal é muito pequeno. O lucro do posto de gasolina está muito alto, então vamos apertar ali em cima do posto. Ou vamos escolher um posto que esteja vendendo mais barato. Você tem como se articular para pressionar aqueles que estão se aproveitando do consumidor. O objetivo do governo federal é deixar tudo claro para que o consumidor tenha conhecimento de quem está lucrando mais. Então, o governo federal basicamente está se isentando dessa responsabilidade, que é dar passar uma mensagem de transparência para o consumidor. Vai ficar próximo ao que é feito hoje nos Estados Unidos, né? Aí, comandante, basicamente uma informação, o secretário Jorge Seife aproveitou essa onda ali de redução de impostos e falou que o peixe também está precisando de redução e isenção de PIS e COFINS, e que já deve estar tramitando no frango, né? Já tem isenção no frango, já tem isenção na carne suína, então ele está pleiteando também para a piscicultura. Comandante Winston, auxílio emergencial. O presidente está se comprometendo a fazer um projeto de lei para dar mais 3 parcelas de R$200 para o auxílio emergencial. E ele deixou bem claro, o auxílio é emergencial e não é vitalício. Quando que esse auxílio vai começar a tramitar, comandante Winston? Ele já está mandando, já mandou a proposta para o Congresso, né? Está sendo tratado lá dentro do Congresso, está sendo tratado, né? Dentro do Congresso. E deve ser um prazo bem curto. E vai ser importante também porque avisar, né, que não será para todo mundo que foi beneficiado nas últimas parcelas do auxílio emergencial. Vai estar sendo feita aí uma depuração, um pente fino, para que realmente esse auxílio vá para quem precisa. Essa é a ideia. Bom, aí também não podia... O presidente Bolsonaro não podia deixar de dar aquela alfinetadinha no Dória. Aí ele deu uma criticada porque o Dória estava incentivando a emissão de papel moeda. E o problema de emissão de papel moeda sem controle é que aí gera um aumento de inflação. E aí eu aproveito para perguntar para o comandante Winston. E essa polêmica aí que surgiu durante essa semana entre o Dória e o Aécio, e entre o Dória e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que está sendo apoiado já por um número expressivo de deputados federais do PSDB. Então, o Dória, que estava desesperado para ser o candidato a presidente pelo PSDB, talvez nem isso consiga. Comandante Winston. Eu acho que se ele for concorrer até vereador lá, em qualquer cidade lá de São Paulo, ele não ganha mais, porque ele conseguiu realmente trazer para si, né, um desgaste muito grande, né, com a população. Ele foi muito tirano, né, foi uma pessoa agressiva, né, a maneira com que ele conduziu o combate à pandemia foi totalmente ineficiente, tanto que se São Paulo fosse um país, ele estaria ali disputando ali entre os primeiros lugares de número de mortos, né, de acordo com a população, né, enquanto o Brasil está numa posição até confortável, estamos acima da 20ª posição. Mas se fosse só o estado de São Paulo, então isso mostra que a política do João Dória para o estado de São Paulo foi totalmente ineficiente, totalmente ruim, né? E fica todo tempo tentando chamar o nosso presidente, né, de genocida, né? Se há algum genocida, com certeza não é o presidente Bolsonaro, que até comentou sobre o ex-ministro da Saúde, de Mandetta, né, que falava para ficar em casa, né? Fique em casa, quando você sentir falta de ar, você vai para o hospital. Só que não tinha remédio também
para quem estava com falta de ar, o remédio era ser entubado. E todos nós sabemos, né, hoje, que quem vai que chega nesse nível de ser entubado, o número de óbitos é muito grande, o percentual de óbitos é muito grande. E Mandetta, inclusive, né, o presidente comentou que queria que instituições privadas fizessem a prova do Rivalida para médicos que não se formaram no Brasil. E o presidente não aceitou, vetou, né? E ele foi fazer logo pelas costas do nosso presidente, ele comentou isso hoje na live, pelas costas do presidente, ele sendo ministro da Saúde, foi tentar derrubar o veto do presidente pelas costas do próprio presidente. Aí o presidente falou, se eu tivesse sabido disso na época, teria dado um bom puxão de orelha dele na frente de todo mundo. Então é isso aí, eu acho que a gente está fechando. Não, tem mais alguns tópicos aqui. Bom, o presidente também comentou o prejuízo causado pelas refinarias aí em relação aos esquemas do Petrolão. Aí ele citou, dentre outras refinarias, Abreu e Lima, que deu um prejuízo de 108 bilhões de reais, e a refinaria de Passadina, aquela famosa da Dilma. Mais de 20 bilhões. 25 bilhões de reais. E o total de prejuízo de todas essas refinarias, 230 bilhões de reais. Que é absurdo. Eu lembro que a Abreu e Lima, quando surgiu essa ideia de se construir, a ideia é que a Venezuela pagasse metade dos custos. Só que, simplesmente, a Venezuela não pagou nada, ficou tudo nas costas do Brasil, e um valor que estava inicialmente estimado aí em torno de 10 a 20 bilhões de reais, hoje é isso que um prejuízo absurdo, e não está refinando, né? Não. Está cheio de problema lá, não está fazendo o que deveria, que foi gasto para ela fazer, né? Então, olha só como a corrupção, como a má gestão, como os governos incompetentes de Lula, Dilma e até do Temer, né? Temer, eu diria que comparado com Dilma e Lula, foi até razoável. Mas como a corrupção leva a tanto desgaste, a tantos gastos que realmente não eram necessários, né? Gastos absurdos. E com certeza agora com o nosso presidente Bolsonaro, as coisas estão entrando no rumo aí correto, né? Bom, para finalizar, mais duas notícias positivas. Primeiro, os jogos escolares brasileiros estão voltando depois de mais de uma década. Eles serão realizados no Rio de Janeiro e, basicamente, é um incentivo ao esporte. O presidente ele tem esse histórico de que foi um atleta. Para quem não sabe, o presidente Bolsonaro ele foi até atleta de pentatlo na Academia Militar das Agulhas Negras e ele foi recordista de corridas de fundo da Academia Militar das Agulhas Negras no final da década de 70. Então, e além disso, ele também fez a SPSEC, que é a Escola Superior de Educação Física do Exército. Então, o presidente ele tem essa preocupação aí de incentivar o esporte, né? Outra coisa que ele comentou que ele vai fazer uma reunião, não sei se deve ser virtual, né? Com Benjamin Netanyahu, né? Sobre o spray que foi desenvolvido, né, pelos cientistas lá de Israel, que é um remédio que você dá algumas borrifadas na garganta e está fazendo um combate maravilhoso, um resultado muito bom lá em Israel. E ele quer trazer esse remédio também para o Brasil, né? Não tem aquela comprovação científica que todos ficam cobrando, mas os estudos preliminares, né, que estão sendo feitos lá em Israel estão demonstrando um resultado excelente, né? E ele quer vai conversar com o primeiro-ministro lá de Israel para ver se traz esse medicamento também para o Brasil. E o último ponto relevante que eu anotei aqui é o esforço do governo federal em relação à maior fraude previdenciária que existe no país ainda, que é o seguro-defeso, que vou deixar o comandante Wilson comentar aí o que é o seguro-defeso, para quem não sabe. É um seguro para, né, você não pode pescar o tempo todo, porque tem um tempo que as matrizes lá, né, estão reproduzindo, então você tem que, nesse período da reprodução, você tem que parar para deixar que nasçam novos peixinhos e dê continuidade aí a produção, né? Então, nesse período, é proibido a pesca. Então, como o pescador vai sobreviver? Então, tem uma mesada, que é o seguro-defeso, para que ele possa sobreviver nesse período que não pode pescar. Só que o presidente comentou que tinha governador, que o próprio governador é que dava o seguro-defeso. Chegava lá uma pessoa qualquer, que não era pescador, pedia ajuda ao governador, então vou te dar aqui esse auxílio-defeso para você. E dava. Você ia distribuindo. O próprio governador é que fazia isso. E em outros estados, não. É uma pessoa indicada pelo governador. Mas chegou
a esse ponto, né, que o próprio governador ia entregando, dando esse seguro-defesa. Então, a corrupção comia assim, desenfreada, né? E agora, com o nosso ministro, o nosso secretário da Pesca, né, colocado pelo nosso presidente Bolsonaro, as coisas estão tomando um rumo correto. Bom, pessoal, estamos encerrando a nossa live. O objetivo dessa live é realmente aproximar o que está acontecendo de informação do governo federal para os nossos seguidores. Então, deixar todo mundo mais bem informado e aproximar a informação do presidente através de comentários, porque tem a live do presidente é mais longa e através dos nossos comentários nós vamos direto ao ponto. Todas as quintas-feiras nós estaremos fazendo nossa live, que começará pontualmente no mesmo horário que o presidente começar a sua transmissão, e logo ao final da transmissão do presidente nós faremos os comentários. Então é bate-pronto aqui. Quem sabe faz ao vivo e nós vamos fazer ao vivo, comandante Wilson. É isso aí. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos sigam aí, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Toque lá o sininho, faça seu comentário. Se gostou, dá o seu like, compartilha a live nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Isso é fundamental para nos ajudar a chegar em todos os lares brasileiros. Contamos com você. Muito obrigado a todos pela sua companhia e até a live do presidente comentada na próxima quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Eu sou o comandante Winston. Eu sou Emílio Kerber. Nós somos os autores do livro O Mito, Os Bastidores da Alvorada. Essa obra retrata a primeira fase do governo Bolsonaro, os principais assuntos políticos e garante a verdade para as futuras gerações. Os 9 meses únicos na história do Brasil em que o presidente saía do Palácio da Alvorada e falava com a imprensa e com o povo. Ao longo da sua leitura, você encontrará diversos QR Codes com vídeos originais que garantirão que todo o conteúdo do livro é a verdade. No livro, analisamos o contexto histórico que levou à eleição de Bolsonaro. Conheça o carisma, a fé, a humildade, a força, a determinação, o patriotismo, o amor pela família, que consolidou Bolsonaro como o maior estadista da nossa história recente e o mais popular presidente da República.